Oi, gente, tudo bem? Estamos começando hoje nossa terceira aula de ciências e o nosso assunto vai ser os ecossistemas, tá? O segundo assunto aí da nossa apostila. O que é um ecossistema? É o conjunto de seres vivos que estão ali junto com o ambiente físico em que eles vivem. O conceito de ecossistema, ele é muito abrangente, tá? Por exemplo, pode ser um ecossistema, pode ser uma lagoa, pode ser um rio e pode ser um oceano também, já que várias espécies convivem ali naquele espaço. Então, a gente pode chamar de ecossistema. Como a gente pode ver aqui na figura do lado, ó, tem aqui um lagozinho, tem os peixes, tem aqui os caracóis, tem as plantas e tem aqui a ave que vai comer esses peixes. Então, tudo isso aí é um ecossistema. Por exemplo, uma ilha que tem a vegetação, tem os animais, tem o solo, tem o clima ali, vai formar o quê? Vai formar o ecossistema daquela ilha. Então, a gente tem também várias dimensões. A gente tem as grandes comunidades que convivem lá, grandes fatores físicos e biológicos naquela região. Então, a gente trata ali como um ecossistema. Um bioma pode ser um ecossistema também, como a gente viu os biomas na aula passada, tá bom? Vamos falar sobre a biodiversidade na natureza. A biodiversidade ela vai incluir todas as formas de vida que existem. Por exemplo, a quantidade de espécies pode ser até 100 milhões de espécies também. Todas as formas de vida elas podem ser organizadas. E a gente estudou também o sistema de classificação que vai ter os seres vivos, né? Tem as espécies, a gente já estudou isso lá no sexto ano também, que tem as espécies, tem a população, né? E tudo isso está ali dentro do ecossistema. Só que os seres vivos, eles são divididos nos reinos, como a gente já estudou. E que reinos são esses, né? São cinco grandes reinos. Por exemplo, o primeiro é o reino Monera, que ele é formado de bactérias. E as bactérias vão abranger todos os organismos procariontes. O que são organismos procariontes? São aqueles que não têm núcleo celular organizado, ou seja, eles não têm núcleo na célula. Eles são unicelulares, ou seja, só tem uma célula e são heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Então, o reino Monera é formado por quê? Por bactérias que são procariontes, não tem núcleo celular organizado, são unicelulares, só tem uma célula, e são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Vou mandar um resuminho no caderno, tá? Com todas essas palavrinhas e os seus significados. É bom pra gente anotar e pra gente relembrar o conteúdo depois de assistir a aula, tá? Então, o reino Monera tem esses elementos aí. Mas tem uma exceção, né? São as cianobactérias. As cianobactérias, elas vão realizar a fotossíntese. Lembra da fotossíntese? É que a plantinha faz para produzir seu próprio alimento. A cianobactéria também vai realizar a fotossíntese. Então, elas são chamadas de quê? De autótrofas, porque elas produzem seu próprio alimento. Mas elas também são procariontes, ou seja, não tem núcleo celular organizado. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, professora, quanto nome! E quanto nome grande? É grande mesmo, mas só que se a gente ler de novo, a gente vai relembrar, tá bom? Não se preocupem que vai ficar bem fácil. Depois que a gente resolver também as questões lá da apostila, a gente vai estar, ó, na ponta da orelha, tudinho certinho. Era pra ser na ponta do lápis. Mas vamos lá, ó. As cianobactérias, né, e o pessoal lá do grupo do reino Monera, eles têm diversas aplicações farmacológicas, ou seja, são muito usadas aí na indústria farmacêutica. Eles decompõem matéria orgânica que são causadoras de algumas doenças, eles ajudam a fixar nutrientes no solo e várias outras aí vantagens do uso aí das bactérias aí do reino Monera, tá? Elas têm diferentes tamanhos e formatos. Elas podem ser em formato de círculo, em forma de bastão ou no formato de espiral, tá bom? O reino protista vai compreender também organismos unicelulares e pluricelulares. Ou seja, unicelulares a gente viu que tem apenas uma célula. Já os pluricelulares, eles têm uma célula, tá bom? E todos são eucariontes, ou seja, a gente viu que procarionte não tem núcleo. O eucarionte, ele tem núcleo. E
Ali no reino protista, a gente tem os protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, ou seja, tem uma célula só. E são heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. As algas, elas podem ser uni ou pluricelulares, tá? Tem a alga que só tem uma célula, tem a alga que tem mais de uma célula. E elas são autotrófas, ou seja, as algas, elas parecem plantas, né? Elas são plantas. Então, elas produzem seu próprio alimento, tá? E elas estão ali no reino protista. Alguns protozoários, eles são causadores de doenças, sim, tá? E eles têm modo de vida aquático, tá? Então, eles também são muito importantes ali na cadeia alimentar, ali do ambiente aquático, assim como as algas também são importantes, tá? E eu não sei se vocês sabiam, mas as algas, elas ajudam na formação de oxigênio do planeta e também ajudam a formar as nuvens. Olha que interessante. Então, as algas a gente vê ali no mar, quando embola ali no pé da gente, a gente não gosta, chuta para longe, né? Mas às vezes tem nojo, mas elas são muito importantes e têm um papel muito importante na atmosfera, tá bom? E também tem muita importância econômica. Por exemplo, lá no Japão, e aqui no Brasil também a gente come muito sushi, né? Aquela folhinha verde que é enrolada no sushi é uma alga também, tá bom, gente? Então, é muito importante para a economia, além de ser importante para o nosso meio ambiente aí, as algas. A gente já viu o reino Monera, já viu o reino Protista e agora a gente vai ver o reino Fungi. Nesse reino estão inclusos todos os fungos. Os fungos, eles podem ser unicelulares, como a gente já viu, uma célula só. E pluricelulares, várias células. E eles também têm uma importância ecológica muito grande, porque eles também decompõem matéria orgânica. Alguns também eles causam doenças ali em plantas e animais, só que alguns a gente come. Por exemplo, champignon. Champignon a gente come. O queijo roquefort, aquela partezinha ali, verdinha, é fungo. Quando o pão tá com bolor, né, que a gente joga fora. Joga mesmo, porque é um fungo, tá bom? Aqui em nós, seres humanos, a gente tem algumas doenças que são causadas pelos fungos. Por exemplo, a micose e a candidíase. Tá bom? É isso, pessoal. Aqui na aula de hoje a gente viu 3 reinos bem importantes, tá? A gente viu o reino Monera, o reino Protista e o reino Fungi. E a gente viu algumas palavrinhas que eu acho que vocês estão relembrando aí do 6º ano, né? Que são o quê? Autotrófos e heterotrófos. São seres autotrófos, produzem seu próprio alimento. Heterotrófos não produzem. Unicelulares, uma célula. Pluricelulares, mais de uma célula. Organismo procarionte não tem núcleo na célula. Organismo eucarionte tem núcleo organizado lá na sua célula, tá bom? Não se preocupem, tá tudo na apostila e vou mandar um resuminho bem top pra gente copiar aí no caderno e ficar sabendo de tudo sobre os reinos, tá? Essa é a primeira parte da nossa aula, espero que tenham gostado. Até a próxima aula de ciências.